Fala pessoal, tudo certo? Como eu prometi, eu venho mostrar para vocês hoje como que eu faço a escolha da semente, né? Esses dias atrás eu fiz um vídeo mostrando como que eu fazia a escolha das melhores espigas lá na lavoura, né? Aí mostrei para vocês como que eu encontrava elas, pela sanidade da espiga, pelo tipo da planta. Aí eu selecionei algumas espigas, né? Agora já com as espigas secas que eu retirei de lá, né? Já pré-selecionadas, eu vou mostrar que eu faço mais uma seleçãozinha dessas minhas sementes, né? Depois que eu tirei a palha, né? Eu vou debulhar um pouco do milho, vou ver um pouco do sabugo dela. Mas assim, a princípio, pela coloração, essa variedade que eu estou tentando selecionar, estou tentando melhorar, ela tem essa característica assim, ó, o grão amarelo, todo pintadinho de roxo, né? Essa cor de vinho aqui. E sabugo geralmente fino, tem uns ainda com sabugo um pouco grosso. Mas a princípio, essas que estão aqui na frente são as mais parecidas com a linhagem que eu quero selecionar. Aí aqui para trás eu tenho um monte de outras espigas, você pode ver que elas são um tanto diferentes, né? Aí tem umas maiores, umas mais pequenininhas. O que acontece? Não vou deixar de tirar a semente delas. Se elas estão aqui é por um motivo. Quando lá no campo, provavelmente elas tinham características que me agradaram, principalmente de a planta em si, né? A questão da espiga dobrar para baixo, né? Quando ela está madura. Então elas têm um motivo por estarem aqui. Mas a variedade principal que eu quero selecionar é essa aqui. Então aqui eu tenho um pouco mais que 10 espigas. Essas daqui eu vou utilizar 100% a semente delas. Claro, desconsiderando a parte aqui onde estava presa no colmo e a ponta da espiga, né? A gente tira os grãos porque eles são muito diferentes. Aqui são uns grãozinhos mais arredondados, gorduchos, e aqui uns grãozinhos bem pequeninos, né? Então a gente tira essas duas pontas aqui, né? E daí a gente já também consegue ver, ter uma ideia do sabugo como que é, né? Como essas daqui eu vou utilizar 100% delas, porque eu quero fixar bem essa característica, então não vou dar tanta bola pro sabugo a princípio. Mas essas daqui, como eu vou utilizar só um pouquinho delas, aí eu vou ver, ó, aqui tem uma espiga, ela tá bonitinha e tal, mas tem o sabugo muito grosso. Aí que eu não quero sabugo grosso, nessa verdade eu quero um sabugo fino. Daí eu vou tirar só um pouquinho dela, só um terço de sementes dela, ou nem um terço. Agora de repente tem uma espiga aqui, que a princípio ela não é muito, ela é pequenininha, né? Mas ela tem o sabugo bem fininho. Então ela está aqui porque ela tinha uma característica bacana lá em campo. E ainda tem o sabugo pequenininho, então eu utilizo um pouquinho mais que um terço, utilizo um meio dela. Utilizo metade das sementes que ela vão fornecer, né? Claro, retirando essas duas pontas aqui, eu vou utilizar metade delas. Então é uma seleção que eu faço novamente aqui, né? E assim, ó a quantidade de espigas que eu utilizei. Lá no campo, nessa minha lavoura, eu tinha em torno de uns 2.000, umas 2.000 plantas mais ou menos. E aqui eu tenho mais de 30 espigas que eu retirei, né? Eu consegui representar bem toda aquela lavoura, né? Retirando de vários pontos, né? Consegui tirar bem homogeneamente. Então eu vou ter uma boa representatividade da genética daquela lavoura. Eu utilizo todas essas espigas aqui justamente para manter uma grande variabilidade genética. Isso vai acabar sendo prejudicial para a velocidade com que eu quero selecionar esse milho. Vai demorar mais para mim chegar num milho que me satisfaça, um milho que eu ache bacana, que esteja fixado, né, que seja bem homogêneo. Vai demorar mais para atingir essa homogeneidade. Só que assim, se eu fizer muito bruscamente, eu atinjo rápido a homogeneidade, só que eu perco as características importantes do milho, principalmente resistência a pragas, né? Resistência a pragas, resistência à escassez hídrica. Então eu tenho que manter essa variabilidade genética. Um exemplo esse ano foi o seguinte: eu tinha plantado um milho crioulo mais ou menos na mesma época do que um milho que foi atacado por cigarinha. Na verdade eu plantei dois milhos transgênicos, né, que eu planto para tratar meus animais lá, e plantei um milho crioulo na mesma época, claro, bem distante para não ocorrer polinização. Uma variedade transgênica, a cigarinha atacou e devastou. Toda a planta daquela lavoura foi atacada pela cigarinha. Era uma variedade transgênica. Produção caiu a menos de 30%. Outra variedade transgênica era resistente à cigarinha. Todas as plantas super bem, super sadias, produção 100%.
E uma variedade de milho crioulo minha, que foi plantada na mesma época, também foi atacada pela cigarinha. O que acontece? Como tinha uma variedade genética bacana, cerca de 3/4 das plantas foram atacadas pela cigarinha. Produtividade zero. E uma partezinha lá não foi atacada. O que acontece? Eu faço semente daquelas plantas que não foram atacadas. Mesmo assim, eu vou fazer semente de mais de 20 espigas. Né? Vou eliminar o problema da cigarinha? Não, porque elas foram polinizadas por plantas ao lado que foram fracas contra a cigarinha. Né? Então não é que eu vou conseguir já uma seleção 100% resistente à cigarinha daquela variedade crioula para a próxima temporada, mas com certeza já muito mais forte. Se eu não tivesse variabilidade genética naquela lavoura, teria duas situações: ou podia perdê-la completamente pela cigarinha, ou de repente eu teria selecionado uma variedade que seria 100% resistente, né? Mas seria só contra a cigarinha. Eu tenho outras coisas que ela tem, que esse milho tem que ser rústico, tem que ser resistente. Então, seria basicamente isso, a questão de utilizar várias espigas, né, de vários pontos da lavoura, e essa questão, né, de utilizar 100% das sementes daquelas espigas que mais me agradam, que mais chegam perto daquele padrão que eu quero, e utilizar um pouquinho das outras que não me agradaram tanto, mas que lá em campo tiveram características bacanas, né? E aqui ainda vou dar uma selecionadinha nessas daqui e a questão de sabugo, a questão de facilidade em debulhar, né? É bacana que o milho seja fácil de debulhar com a mão. Então, seria basicamente isso, né? Daqui a pouco eu vou começar então a debulhar ele e fazer essa semente. Mas esses são os critérios que eu utilizo então para fazer minha semente, né? Desde lá de campo, como eu já fiz no outro vídeo anterior, e agora aqui, né, com o milho seco, antes de guardar ele na geladeira para plantar na próxima temporada. Valeu, pessoal. Abraço.